conta com uma vasta experiência no capital de risco e investimentos. Foi membro do Conselho Executivo da Caixa Capital, onde liderou o capital de risco e co-liderou investimentos em private equity. Formado em engenharia pelo Instituto Superior Técnico e com um MBA na Harvard Business School, é atualmente Managing General Partner na Indico Capital Partners, uma empresa de capital de risco com sede em Portugal. Tenho o prazer de ter aqui comigo Stefan Moraes. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá Stefan, tudo Olá, bem? Bárbara, obrigado pelo convite. Então, se calhar, para quem não conhece, apesar da breve apresentação, não é? Muito breve mesmo, muito breve. Quem é o Stefan? Eu tenho 50 anos, basicamente nasci em Londres, cresci em Lisboa, fiz o meu curso técnico e depois fui para o estrangeiro, logo com 20 e poucos anos. Acabei o curso em Paris e depois fui consultor em Londres e de Londres fui para muitos países, a muitos projetos, portanto fiz consultadoria, banca de investimento, depois decidi fazer um MBA e depois só aos 27 anos é que voltei, estive cá como consultor do governo português, depois na EDP com o João Talon. Depois fui para a Espanha com a EDP e depois saí para começar a fazer private equity, primeiro como gestor, depois voltei à banca para criar um banco com a Caixa e depois já tinha combinado que queria ir para a área de Venture Capital e Private Equity, portanto em 2013 quando voltei definitivamente a Portugal, portanto mais ou menos há 10 anos, integrei a Caixa Capital e na altura o ecossistema português estava a despontar, não é? Estava a começar. Depois fizemos imensos investimentos, em geral correu muito bem e em 2017 decidi sair e criar a minha própria sociedade de investimento com mais 2 sócios, que é o Ricardo Turgal, que trabalhava comigo na Caixa, e a Cristina Fonseca, que é a fundadora da Talkdesk e da Cleverly, que depois vendeu à Zendesk. Portanto, é isso. Basicamente tenho 2 filhos, faço surf. Maravilha! E pronto, é isso. E em jovem, aquilo que tu ambicionavas ser era alguma coisa a ver com esta área? Não fazia a mínima ideia, sinceramente. Eu acho que um dos problemas em Portugal é que as pessoas escolhem o curso aos 14, 15 anos, não é? Porque escolhes logo uma área e não vai tens... escolher para o próximo ano. Pois, as pessoas não têm a mínima ideia, não é? Eu não tinha a mínima ideia. Eu acho que, em particular, se fores um bom aluno, tens muito boas notas a tudo e acabas por ficar assim, o que é que eu gosto mais? Mas não sabes na realidade. Acho que hoje em dia os miúdos sabem mais, mas eu acabei por ir para a engenharia. O técnico foi, obviamente, uma grande experiência. A pessoa aprender a sobreviver e a passar exames e digamos, Porque a aprender técnico, de forma... e desculpa interromper-te, e eu não sou de interromper, mas o técnico tem aquela coisa que a pessoa entra, a questão Podem não é sair. sai. Exatamente. Eu consegui sair logo nos 5 anos. Na altura os cursos eram 5 anos, não é? Sim, Portanto, sim, eu fui tipo dos primeiros a acabar o curso. Tentei fazê-lo o mais rapidamente possível, mas na realidade o que eu gostei mesmo foi do MBA, ou seja, a experiência em Harvard foi incrível. Eu acho que sou uma pessoa mais até de gestão, de economia e de gestão, e portanto... E depois foi no MBA, na realidade, que eu descobri... Não descobri totalmente o Venture Capital, porque eu, entretanto, em Londres já tinha feito parte de tinha cofundado uma startup com colegas meus da empresa onde eu trabalhava, que era a Arthur Anderson, mas foi em Harvard que realmente eu disse, ok, isto é uma profissão que eu gostava de ter. O Private Equity ou o Venture Capital ainda não sabia bem, e, portanto, eu só descobri o que queria fazer aos 27 anos. Portanto, as coisas demoram. E então achas que em termos de educação, ou seja, do sistema educativo, deveria haver aqui uma alteração de forma a que os miúdos ou escolham mais tarde ou experimentem coisas até poder escolher alguma coisa? Eu acho que sem dúvida o sistema português tem, ou digamos do sul da Europa tem algumas vantagens, mas tem muitas desvantagens. O sistema anglo-saxónico, os adolescentes ou as crianças, que hoje em dia são de crianças até aos 20 e tal, 30 anos, basicamente entram na faculdade, numa universidade, a melhor possível, e depois podem escolher muitas coisas, portanto, e depois talvez no terceiro ano então escolham, enfim, especializar-se mais numa coisa ou noutra, mas é um sistema mais aberto, mais flexível, em que a pessoa pode estudar filosofia e física e a economia no mesmo curso, não é? E eu acho que e depois especializam-se à medida que vão progredindo na sua carreira, à medida que vão descobrindo o que é que gostam e o que é que são bons e quais são as oportunidades de trabalho. O sistema português, que é muito dirigido imediatamente para a pessoa, vai fazer relações internacionais, ou engenharia eletrotécnica, ou direito, ou não sei o quê, sinceramente acho que causa uma série de equívocos,
porque as Ok. pessoas não necessariamente sabem, raramente sabem o que é que querem, ou o que é que podem, ou o que é que devem ser na sua vida. E eu acho que gera muitas pessoas infelizes nas suas carreiras e não há necessidade. Portanto, a passagem dos cursos de 5 para 3 anos já foi boa, porque diminui ali aquele embate inicial e a pessoa depois pode fazer um mestrado numa área totalmente diferente, já é um bocadinho mais de flexibilidade, mas eu acho que era preciso ser um sistema totalmente diferente. Também, sinceramente, acho que não vai acontecer, porque o sistema é o que é e, portanto, se querem fazer coisas diferentes, olha, vão estudar para o estrangeiro logo a seguir ao 12º ano. E nasceste em Londres e vieste para Portugal com que idade? Não, eu vim imediatamente Ok. para Portugal, mas depois eu fui trabalhar para Londres mais Ok. tarde. Portanto, nós estávamos ali naquela altura do 25 de Abril em que as coisas eram bastante instáveis e, portanto, houve uma decisão de eu obter outra nacionalidade Claro. e ter uma outra... O meu pai tinha participado na guerra colonial, ninguém queria que aquele bebé um dia fosse à guerra, Claro. nunca se sabia quanto tempo é que ia durar a guerra colonial e, portanto, houve uma decisão de família de eu ir nascer a outro sítio e, portanto, tornei-me inglês assim. Claro que depois tive sempre muito contacto com a Inglaterra, trabalhei lá, estagiei lá, estudar por acaso nunca estudei em Inglaterra, e tenho lá muitos amigos e grandes memórias de ter iniciado a minha carreira em Londres, que eu acho que é um passo ainda hoje em dia espetacular. Antigamente eram poucos, hoje em dia são milhares de portugueses, ainda bem, temos uma geração altamente qualificada e global. E qual é que é a tua melhor memória de infância? É assim, de infância, sinceramente, é ter ido ao Hamleys com 7 ou 8 anos e poder escolher uma nave da Guerra das Estrelas. É uma loja de É uma brinquedos coisa incrível. incríveis. Meus filhos, quando vão lá, assam-se completamente e os pais, não é? Vêm com a carteira mais leve. Exatamente, mas há uma coisa muito engraçada, porque foi também o primeiro grande stress que eu tive. Porquê? Porque na altura, isto agora é uma coisa que parece anacrónica, se bem que a Inglaterra agora também, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas as fronteiras eram fechadas e, portanto, a pessoa não podia trazer coisas. E a caixa da nave era gigante, portanto, não havia forma de esconder aquilo dentro de uma mala, não é? Claro. E, portanto, teve que vir à amostra. E eu tinha imenso medo, com 8 anos, que os guardas da fronteira me tirassem a nave, não é? E não tiraram, graças a Deus, não é? Mas até os caramelos eram proibidos de Badajoz, não é? Portanto, Exato. era uma realidade totalmente diferente. Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm noção de como é fácil andar de um lado para o outro, mesmo agora com o Brexit e mesmo com os problemas que há em todo o mundo. Na realidade, na altura uma criança tinha medo que lhe fosse tirado um brinquedo à entrada em Portugal. Às vezes a gente esquecemos disso, não é? Então, sentes que tens alguma coisa, mesmo tendo nascendo e crescendo em Portugal, tens alguma coisa de britânico? O que é que resta de britânico em ti? É assim, eu acho que o que ficou em mim de britânico, além da língua e de ter estudado inglês desde muito pequenino, foi essencialmente eu ter começado a trabalhar em empresas anglo-saxónicas. Primeiro inglesas e depois americanas, mas em Londres. Portanto, eu trabalhei na Halcrow, que era uma grande empresa de consultadoria, inglesa que trabalhava no mundo inteiro. Depois passei para a Arthur Andersen, que era americana, mas era em Londres. Era um escritório para aí com 4.000 pessoas. E depois estive na Morgan Stanley, em Investment Banking também, em Canary Wharf. E realmente, essa experiência de iniciar a carreira profissional num ambiente anglo-saxónico, com regras totalmente diferentes, expectativas muito elevadas da parte de quem te dá a formação, de quem te emprega, eu acho que marcou imenso. Ou seja, o facto de eu responder constantemente aos e-mails e imediatamente, e muitas outras coisas que são hábitos de trabalho que se ganham logo no início da carreira. Claro que também é um bocadinho de personalidade, mas eu acho que isso marcou-me imenso. E depois ter estado em Harvard também, obviamente, também me marcou muito. Mas de inglês, eu acho que essa cultura de respeito, de pontualidade, de fazer as coisas certas à primeira. Não quer dizer que em Portugal não se faça isso também, mas há uma cultura talvez um bocadinho de menor profundidade em Portugal, de não se ir tão a fundo, das coisas serem mais pela rama, de haver muito discurso, mas pouca execução. E eu acho que isso assenta bem na minha personalidade, portanto, não sei se é de ser um bocadinho inglês ou de ser como nasci, mas sim, acho que é uma cultura que eu admiro imenso. Tem outras coisas muito negativas, obviamente, como todas as culturas, e eu sou muito mais português, obviamente, e tenho todas as qualidades e os defeitos, ou algumas das qualidades de ser português e provavelmente muitos defeitos, mas acho que temos muito a aprender com a cultura anglo-saxónica, não é só inglesa. E o que é que tu mais gostas
na tua área, naquilo que tu fazes? Olha, eu acabei por perceber que esta era a profissão que eu gostava, depois de ter feito precisamente muitas coisas. Portanto, eu fiz consultadoria, fiz banca de investimento, experimentei a minha própria startup, mais tarde fui gestor num grande grupo, trabalhei em grandes empresas e em pequenas empresas e, portanto, tive a sorte realmente de experimentar pequeninas empresas, grandes empresas, ambientes muito estruturados, pouco estruturados e muita variedade. E ser CEO também de um par de empresas. E percebi que, de acordo com a minha personalidade, eu gosto de ver coisas diferentes constantemente. Portanto, de certa forma, aborrece-me estar a fazer sempre a mesma coisa, não é? Portanto, gosto de ver coisas diferentes e ir a fundo quando estou naquela coisa, mas depois não ficar ali muito tempo. Depois gosto de ver outras coisas. Variedade, basicamente. E o Venture Capital, até mais que o Private Equity, é muito isso. É uma mistura entre consultadoria, banca de investimento e gestão. E, portanto, a pessoa pode ir saltando de projeto em projeto, ir selecionando diferentes projetos, e ir aconselhando e ajudando, na medida do que se pode, diferentes projetos, e depois também executar transações ou de compra ou de venda, ou de investimento e desinvestimento. E, portanto, é uma mistura das profissões que eu tive no início da minha carreira. E, além disso, em geral, trabalha-se com pessoas super interessantes. Os empreendedores têm ideias positivas, querem alterar as coisas. Claro que alguns têm um feitio insuportável, mas isso todos nós temos. E, portanto, e depois a última coisa é trabalhar com pessoas com que se gosta, não é? Claro. E, portanto, eu desde o início acho que as pessoas com quem eu fui interagindo de forma mais próxima nos meus diferentes empregos e responsabilidades que fui tendo, e eu tive muita responsabilidade desde o início porque fazia projetos internacionais logo nessas casas de consultadoria inglesas, aprendi muito o que fazer, mas também o que não fazer, tanto nas empresas estrangeiras como nas empresas portuguesas. Vi muitos maus exemplos e também vi alguns bons exemplos. Não vou dar exemplos, mas exemplos de... Não preciso não é só especificar, mas... Claro. Exemplos de não saber tratar bem as pessoas, exemplos de prepotência total, exemplos de falta de profundidade e de decisões tomadas aleatoriamente ou com outros interesses que não eram o interesse da empresa. Não é nada de grave, mas coisas mal feitas, basicamente. E essencialmente ambientes de trabalho tóxicos e maus, e em que as pessoas estão infelizes, e em que as pessoas... E, portanto, isso foi formando a minha personalidade no sentido de um dia que eu possa fazer a minha própria empresa, não vai ser isto. Claro. Vai ser o que eu vi de bom. Vai ser uma estrutura mais leve, uma estrutura menos hierárquica, uma estrutura em que as pessoas tenham a sua própria responsabilidade e, obviamente, tem que haver performance, tem que haver compromisso e tem que haver resultados, mas em que as pessoas se sintam bem. Porque nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida a trabalhar. Portanto, nós temos que fazer coisas que gostemos, com pessoas que gostemos, com pessoas que nos tratem bem, tanto os que estão acima como os que estão abaixo. E, portanto, esse foi o meu propósito, fazer uma coisa. Ou seja, o propósito aqui não era... Há pessoas cujo propósito é fazer muito dinheiro, ou ganhar, ou ser muito conhecido, ou fazer isto ou aquilo. Quer dizer, isso também é bom, não é? Claro. Em termos de ego e em termos de conta bancária. Mas, na realidade, no fim da vida, a pessoa leva as pessoas com quem esteve, claro. O trabalho que fez, coisas que gostou de fazer, a família que tem. A vida não é só o trabalho, mas o trabalho é importante e, portanto, a pessoa tem que se divertir. Exatamente. Aliás, esse ponto, e merece-me aqui só uma reflexão, porque aqui no Money Lab, estando aqui a liderar uma equipa, uma das coisas que eu muitas vezes digo é: vamos tentar ter a excelência e o profissionalismo de uma multinacional e o espírito sempre da startup. Exato. E eu acho que é preciso isto, não é? Porque tudo tem os seus prós e contras. Sem dúvida. E essa proximidade, e eu digo muitas vezes, nós passamos 1/3 da nossa vida no trabalho. Claro. Tem de ser bom. Tem de ser bom. Não é? Tem de ser agradável, não é? Exatamente. E trabalhaste em vários países. Qual foi aquele que gostaste mais? Sim, foram 10 países onde eu vivi, não é? Depois trabalhei em muitos mais, mas vivi em 10 países diferentes logo no início da minha carreira e lá está, até 2013 quando voltei a Portugal. Há diferentes experiências, não há dúvida que profissionalmente a Inglaterra foi o país mais impactante, não há dúvida. Adorei estudar em Paris, foi espetacular, como estudante, viver em Paris é espetacular. A experiência nos Estados Unidos foi inacreditável, porque Harvard é um sítio, pronto, é um show, não é? Portanto, os professores são realmente, e os colegas, etc. Portanto, a pessoa adora aprender num ambiente daqueles e sente o espírito americano de empreendedor, de fazer acontecer,
daquele mercado gigante, das oportunidades que existem. E eu estive lá ainda por cima na altura do September 11th, em que foi um momento de crise enorme, e portanto tu percebes um país daqueles a ser atacado, como é que reage, enfim, depois as consequências todas que isso teve, mas dá para perceber quando tu estavas lá, e eu tive pessoas, a família de colegas meus que morreram nas Torres Gêmeas, e portanto, e amigos de amigos e coisas do género, não é? E portanto a pessoa sente aquilo e percebe como é que aquele país continua a ser o país mais importante do mundo, apesar de todas as dificuldades que tem, as desigualdades e tudo isso. Depois, a título de projetos, adorei viver no Panamá, um país espetacular. Eu vivi lá em 1997, um ano, um país incrível, que estava numa transição para a democracia, com aquele típico calor caribenho e ondas espetaculares, a música, tudo é espetacular, uma coisa mesmo. Mas também gostei muito de viver em Moçambique, vivi 2 vezes em Moçambique, estive lá primeiro em 96 um ano, e tive depois com a Caixa a montar lá um banco entre 2010 e 2013, portanto foram experiências... És um cidadão do mundo? Incríveis. Não, tive muita sorte, ou seja, eu acho que numa altura em que ainda poucas pessoas, de certa forma, tinham carreiras muito internacionais, eu tive a oportunidade, também agarrei as oportunidades que me apareceram, de viajar pelo mundo fora e construir a minha carreira assim, e ter tido essa experiência de muita diversidade, que é ao fim e ao cabo uma coisa que me permite hoje em dia, quando estou nos conselhos de administração com as startups, eu já vi problemas parecidos de várias perspectivas, como consultor, como banqueiro, como CEO, já fui entrepreneur, ou seja, e isso ajuda-me, acho que me ajuda bastante na minha função e dá-me alguma alegria. E houve assim um momento que tu consigas identificar como um momento mais difícil nesta tua vasta carreira? Muitos momentos difíceis. Ou seja, eu acho que as pessoas, muitas vezes, eu falo com muitos estudantes que vêm ter comigo, as carreiras, etc., e outros consultores que apresentam pessoas para eu dar conselhos, e as pessoas ouvem a história e pensam, isto é uma maravilha, não é? Este tipo gera 200 milhões, fez os unicórnios todos e tal. Mas não é assim, ou seja, as coisas demoram muito tempo, há sempre altos e baixos. Houve muitos momentos na minha vida em que eu decidi deixar empregos ótimos para tentar fazer outras coisas. Houve coisas que não resultaram na minha carreira e movimentos de carreira que eu tive que fazer porque eu decidi, ok, isto não está a resultar, eu tenho que sair sem ter nada em vista. E mesmo na criação da Índico, quando eu e o Ricardo saímos da Caixa Capital em 2017, não tínhamos nada. Tínhamos uma ideia de fazer um fundo e tivemos 2 anos e tal sem receber um tostão a levantar um fundo a nível internacional. E isso é muito duro quando tu tens uma casa para pagar, tens família, tens muitas responsabilidades já com 40 e tal anos. Portanto, há muitos momentos de muita dificuldade e as pessoas, eu acho que, em particular as pessoas mais novas, têm que estar preparadas com essa resiliência para tomar decisões difíceis, para seguirem o seu rumo de uma forma equilibrada, mas não acharem que vão ser CEOs de tudo e mais alguma coisa e donos do mundo aos 20 e poucos anos, porque isso é muito pouco provável. Ou seja, pode acontecer, mas é pouco provável, e o melhor é não ter expectativas tão altas, porque não quer dizer que a ambição não deva estar lá, o rumo não deva estar lá, mas é nos momentos de dificuldade das carreiras e a título pessoal que a pessoa cresce, que aprende e que retira lições para o futuro. Portanto, muitos momentos muito difíceis. Tens assim algum fracasso favorito, digamos assim? E porquê que eu digo fracasso favorito desta forma? Porque alguns têm aprendizagem, não é? Há aqueles momentos que a vida faz ali o twist. Claro. Completo. Eu posso dizer que, por exemplo, quando eu acabei o MBA, ou seja, não foi um fracasso, mas foi um momento difícil. Quando nós acabámos, os estrangeiros que estavam no MBA em Harvard em 2002, foi quando houve o September 11th, montes de empresas foram à falência nos Estados Unidos, incluindo a Arthur Andersen, onde eu trabalhava, não é? Que tinha querido pagar-me o meu MBA e eu tinha recusado, porque eu não queria voltar para a consultadoria, e afinal cometi um erro, porque tinham pago e eu não tinha voltado porque a empresa já não existia. Exatamente. Mas pronto, eu não sabia isso, e portanto não havia empregos nos Estados Unidos para o MBAs de Harvard, não, pelo menos para os estrangeiros, não é? Portanto, são momentos difíceis que a pessoa diz assim, ok, isto afinal era o máximo, foi o máximo, mas na realidade não há 7 ou 8 empregos como há um ano e tal atrás no dot-com boom. Ou, por exemplo, quando eu depois acabei por liderar uma empresa e investir numa empresa de imobiliário, e depois de repente houve uma crise internacional gigante em 2007, 2008, em que o mundo foi do subprime, e portanto não se vendiam casas, não se vendiam móveis, quer dizer, e a China tinha acabado de entrar no WTO e a vender móveis iguais aos portugueses a 1/3 do preço. Portanto,
esses momentos a pessoa pode, tudo o que possa fazer não vai ser suficiente para alterar o mundo, e a pessoa tem que saber dar a volta, aprender, reconhecer também os seus erros e passar para a próxima fase. Portanto, é o que é, mas estou muito feliz por ter passado por essas coisas todas, porque ao fundo, ao fim e ao cabo, são aprendizagens. É um bocado como fazer surf, não fazes todas as ondas bem, às vezes levas umas na cabeça, em princípio não vais morrer, mas às vezes tens umas lesões. Sim. Acontece. E tens assim alguém ou que seja uma inspiração para ti, ou tens algum mentor, alguém com quem tu recorras, ou tenha sido importante na tua jornada, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista de carreira? Houve muitas pessoas importantes na minha carreira, ou seja, houve pessoas realmente que me deram os conselhos, eu não tenho uma pessoa que fosse o meu mentor, a quem eu telefonasse, olha, desculpa lá, o que é que acha que eu devo fazer? Eu nunca tive isso, até porque eu acho que isso agora é mais comum, mas se calhar na minha geração as pessoas também não estavam tão disponíveis, não é? E havia um certo distanciamento, que não havia ninguém que a pessoa, olha, o que é que acha que eu devo fazer na minha carreira? Mas ainda assim, lembro-me de pessoas como o Bruno Lehmann, que me disse, tu devias fazer um MBA, o Carlos Moedas, que me disse, tu deves ir para Harvard, porque eu também fui e tu também vais conseguir. E eu, Harvard? Mas tipo, isso é possível? Mas tipo, aquela universidade americana, tipo dos filmes, tipo, isso é uma coisa. Ou pessoas depois como o João Talon, que eu conheci em Harvard e que me convidou para voltar para Portugal, e depois fui com ele para a EDP, quando ele foi CEO, e isso foi uma oportunidade incrível, porque na realidade eu depois pude estar no Conselho de Administração como observador e conheci pessoas incríveis, até como o engenheiro Faria de Oliveira, que depois me convidou para a Caixa Geral de Depósitos, sendo ele CEO, convidou-me para ir montar um banco. Portanto, houve pessoas realmente que foram muito importantes e que acabaram por me convidar ou me aconselhar, porque também viram o que é que eu fiz quando trabalhei com eles, e depois acabaram por me abrir outras portas, e é isso que eu tento fazer a muitas outras pessoas em quem eu reconheço mérito, e mesmo em quem não reconheço nenhum mérito, eu não conheço, tento partilhar o que eu sei, porque acho que isso é grátis. Quem está a ouvir é bastante. Não é bastante, é o que eu sei. E se não trabalhasses nesta área, onde é que tu achas que poderias estar a trabalhar? Isso é muito difícil. Já Porque pensei. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que se eu não trabalhasse nesta área, eu teria a minha própria empresa de alguma coisa. Okay. Ou seja, há uma coisa que eu também me apercebi, isso cedo na minha carreira, é que eu gosto de ter a minha independência. E às vezes sou um bocadinho anti-regras. Ou seja, um bocadinho tendência para ser um bocado rebelde. Não é que eu tenha sido rebelde excessivamente na adolescência, não é isso, mas é um bocado aquela sensação, sabes, quando estás no Covid e a polícia vai tirar surfistas ao mar, ficas assim, pá, não consigo. Despartilhado. Não consigo, a opressão do Estado, a opressão... Ou seja, eu acho que se eu tivesse, na altura do 25 de Abril, eu tinha pegado em armas. Ou seja, eu seria contra uma ditadura. Eu não era capaz de viver num sistema desses. Portanto, faz-me imensa confusão quando as pessoas hoje em dia dizem, não, mas o sistema chinês também tem vantagens. Wait a minute. Está a Rússia, mas temos que compreender. Não. Vocês não percebem. Ou seja, viver numa democracia é de longe o melhor sistema, com todos os defeitos que tem. Ou seja, portanto, eu sou uma pessoa que não consigo ter excesso de regras à minha volta que me prendam. E eu acho que às vezes empresas grandes de outros, eu senti-me sempre constrangido em fazer o que eu achava que devia ser feito. E às vezes fiz coisas a mais, com o meu intuito de fazer coisas que depois eram demasiadas. Ou seja, que as pessoas tipo, mas o que é que estás a fazer? Tipo, para, não é? Eu assim, ok, eu um dia tenho que ser eu a fazer. Sim. E ter à minha volta pessoas que sejam até melhores que mim, que me ajudem a fazer coisas que eu não sei fazer. Mas eu sempre me senti demasiado contido em empresas grandes e em empresas que eu não tinha controle. Muito hierarquizadas, com muitas regras estúpidas que eu não concordo, e portanto é por isso que eu não concordo também com muitas regras relativas ao Estado, ou seja, não concordo. Ou seja, acho que a liberdade individual é muito importante a todos os níveis, claro, desde que não interfira na liberdade dos outros e que não sejamos tipo andar a cancelar os outros porque os outros disseram isto ou aquilo, não é? Também não gosto disso. Também são regras, não é? Sim, ou seja, portanto, é isso. Qualquer coisa irias para uma empresa tua, independentemente... Eu acho que sim. Eu acho que se não fosse isto, eu ia fazer outra coisa qualquer. Ou seja, não sou o tipo de personalidade. Agora, é preciso pessoas de todos os tipos. E é preciso pessoas que façam acontecer
em empresas dos outros para que o mundo avance. Aliás, a vasta maioria das pessoas, o valor que acrescentam à sociedade é em organizações que já existem, outras organizações, pequenas, grandes. Isso não tem mal nenhum, é assim, nem uns são melhores do que outros. Claro. Portanto, eu acho que os empreendedores são obviamente pessoas incríveis, que montam as suas próprias coisas. Eu também montei a minha própria coisa, mas eu não me acho superior a ninguém, nem porque os outros trabalham por conta de outrem, pelo contrário. Esse ponto que tu mencionaste para mim é fundamental, porque eu acho que estamos numa era da glamorização do empreendedor e parece que os outros não chegam. Isso é muito importante. Isso é muito errado. Muito errado. Muito errado. Além do mais, eu acredito piamente que, efetivamente, nem todos podem ser empreendedores, mas toda a gente pode empreender. E dentro das companhias chama-se intraempreendedorismo. Exato. E, portanto, eu posso ajudar a minha empresa a crescer e fazer a minha ascensão dentro da própria organização. Exatamente. Mas como é que tu vês? Também sentes este... Sim, ou seja, eu acho que em particular agora as coisas normalizaram um bocadinho, mas nós tivemos um período de grande bolha mundial que é derivado do quantitative easing e da baixa de taxas de juros. Quantitative easing é quando despejamos assim muito dinheiro no na mercado. economia. No fundo é quando os bancos centrais imprimem dinheiro, às vezes eletronicamente, não é? E põem dinheiro a circular. E há mais dinheiro. E, portanto, como houve a crise do subprime, depois seguiram-se 10 anos de despejar dinheiro no mercado. Com taxas de juros muito baixas e com... imprimir moeda, de certa forma, não é? Eu ia dizer em inglês, mas imprimir moeda e pô-la a circular. E isso levou a que houvesse muito dinheiro para classes de ativos alternativas, como, por exemplo, private equity, venture capital, real estate. Explicar o que é private equity e venture capital, que é capital de risco. Sim, eu até não é um termo que eu gosto muito, o capital de risco, porque realmente eu prefiro dizer os termos em inglês e passo a explicar. Portanto, private equity é uma modalidade de investimento em empresas que produzem já coisas e as vendem e têm lucros, em geral, e, portanto, os investidores compram ou investem naquela empresa com o sentido de a fazer crescer e depois vendê-la ou em bolsa, ou a outros investidores, ou outras empresas concorrentes ou complementares. Venture Capital é investir em empresas, de forma geral, na área tecnológica, pequeninas, que têm grande potencial de crescimento, e depois já podemos ir a como é que se seleciona isso, e que, em geral, perdem dinheiro porque estão numa fase de investimento em grande escala para virem a conquistar o mundo, teoricamente. Enquanto que o Private Equity não tem que conquistar o mundo, só tem que conquistar aquele mercado, aquele nicho, aquele país, enfim. São coisas diferentes. E, portanto, houve muito dinheiro a entrar nestas classes de ativos alternativas que não são simplesmente investir em ações, em obrigações ou em fundos de ações e de obrigações e de coisas mais simples, digamos. E esse dinheiro levou a que houvesse uma inflação de preços. Tal como quando há muito dinheiro a entrar e entrou em imobiliário, o tal real estate, que também é uma classe de ativos alternativa, os preços das casas aumentam. Quando há muito baixas taxas de juros e há muito dinheiro no mercado, as pessoas dizem, vou comprar uma casa. Ou os fundos dizem, vou comprar muitas casas. E, portanto, isso levou a que, em paralelo com a criação de muita tecnologia nova, o aparecimento do iPhone, já não vamos à internet, mas depois o iPhone com os smartphones, as aplicações, depois a cloud, portanto, metermos as coisas na nuvem em vez de ser em servidores próprios, e todas as aplicações que surgiram, já para não falar no Web3, no cripto e na inteligência artificial, levou a que houvesse um movimento de empreendedorismo global enorme depois do dot-com crash de 2001, 2002. Depois houve ali um período de inverno do Venture Capital e depois começou uma época gloriosa do Venture Capital desde 2008 até 2021. Isso levou à tal glorificação dos empreendedores, porque os Mark Zuckerbergs e os Sergey Brins e os outros todos que ficaram multimilionários e bilionários criaram uma aura de eu sou o novo Master of the Universe, sou o novo mestre dono disto tudo. Antigamente, nos anos 80, eram os banqueiros de investimento, depois foram os investidores de private equity e depois passaram a ser os empreendedores tecnológicos, não é? E, portanto, há uma certa glorificação excessiva que foi alimentada não só pelo movimento tecnológico, mas também pelas baixas taxas de juros. É que todos somos campeões quando há muito dinheiro. Depois, quando não há dinheiro, ou fazes dinheiro e o teu negócio é bom, ou não existes. E, portanto, uma coisa que eu também aprendi na minha carreira é o teu sucesso muitas vezes depende do ambiente macroeconómico que tu estás a viver. Podes ser o maior, se a maré está a subir, e afinal não vales nada se a maré está a descer e bates numa rocha. Portanto, não vale a pena a pessoa ter um ego demasiado gigante,
porque na realidade há muita coisa que está fora do teu controle. E houve um excesso de endeusamento do empreendedorismo. Contra mim falo que sou empreendedor e que invisto em empreendedores, mas um excesso porque as pessoas têm todas diferentes maneiras de contribuir para a sociedade. Claro. Mesmo não trabalhando em lado nenhum, ou sendo só um padre ou um auxiliar de alguma coisa que tenha uma ação social e que esteja a salvar pessoas, ou Claro. um bombeiro, ou o que seja, e não estão, Há digamos, a criar... funções e lugar para todos. Há funções e lugar para todos. E as pessoas, claro, há uns que têm mais sucesso económico, mas há outros que têm mais sucesso social. E há outros social no sentido de ajudar as pessoas, sim, não é? Sim. Não é aparecer nas revistas cor-de-rosa. E, portanto, basicamente, acho que houve um excesso, sinceramente. E acho que é bom as pessoas todas irem equilibrando a sua perspectiva e serem felizes, basicamente, e não chatearem os outros. Agora vamos aqui um bocadinho para começar, como é que se diz? Indico ou... Índico. Índico, porque o nome vem do Oceano Índico. Ok. Não vem de indicar nada. Ok, peço imensa desculpa, estava mas com... é perfeitamente mas é legítimo. Que muita gente diz Exato, Indico exato. Capital, exato. mas é Não. Índico. Pronto, nunca Índico. mais digo mal. Peço desculpa, Stefan. Nenhum problema. Não está lá o acento não está lá o acento no Portanto, para logotipo. quem não sabe o que a Indico Capital faz, explicar aqui aos nossos ouvintes. Portanto, a Indico Capital Partners o que faz é, primeiro, é uma gestora de fundos. Isso significa que nós temos que convencer investidores a investir nos nossos fundos, para depois nós podermos usar esses fundos para investir em empresas, investir a uma determinada avaliação e um dia vendê-las supostamente a uma avaliação mais alta e aí retornar o dinheiro aos nossos investidores. Há investidores institucionais e há investidores individuais. Nós temos cerca de 200 milhões hoje em dia sob gestão que nos foi colocado para nós investirmos. E qual é o tipo de empresas onde nós investimos? Nós investimos em startups, de forma geral, tecnológicas. Temos duas áreas. A área de tecnologia, portanto em software. Essencialmente nós investimos em empresas de software. E depois temos uma área de oceanos. Lá está o Índico, não é? E do área do oceano temos um fundo específico para investir em empresas tecnológicas ou com tecnologia que possam ter uma influência positiva nos oceanos. A vasta maioria do capital está na parte tecnológica software e 50 milhões estão na parte dos oceanos. Mas que tipo de empresas tecnológicas na parte tech? Que é assim, onde é que nós metemos o dinheiro, basicamente? Nós temos uma grande audiência tech. É uma grande audiência tech. Então, nós basicamente procuramos empresas que estejam a resolver um problema de uma forma 10 vezes mais eficiente do que qualquer outra empresa daquele setor ou de outros setores à face da terra. Não é em Portugal, não é na Europa, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Agora, nós restringimos a nossa procura desse tipo de empresas ao sul da Europa, de forma geral. Okay? Portanto, nós não andamos à procura da melhor empresa tecnológica dos Estados Unidos se ela não tiver uma ligação a Portugal. Por acaso, a maior parte dos nossos casos de sucesso são portugueses americanos. Portanto, são empresas portuguesas e americanas cujo fundador ou uma grande parte da equipa está cá, mas também uma grande parte da equipa está lá. Isto não é por acaso, é porque os Estados Unidos, obviamente, é o maior mercado tecnológico do mundo. Portanto, primeiro, qual é o problema que nós perguntamos? O que nós queremos ver é qual é o problema que vocês estão a resolver? Esse software resolve que problema? Muito bem. Para quais clientes? Como é que esse problema é resolvido hoje em dia? Porquê é que vocês são muito melhores? A segunda questão é, e aí posso dizer que 95% das empresas falham nos primeiros 10 minutos quando fala connosco. Porque nós vemos logo que aquilo não é diferente, não é muito melhor, não é mais um. Não é? Portanto, preparem-se quando forem fazer o pitch. Exatamente. Ou seja, é logo nos primeiros 5, 10 minutos. Portanto, se nós não estivermos convencidos, já não vai a lado nenhum. Nós vimos 4.000 empresas, 4.000 oportunidades de investimento nos últimos 5 anos. Investimos em 40. Em todas? Não, nós investimos em 40. Eu não estou em todas. Não passo por... Não sou eu que vejo 4.000, mas as mais promissoras mas a depois empresa, nós vimos 4.000. Enquanto equipa, vimos 4.000. Analisámos 4.000. Mas é o que eu digo. Se calhar 3.000 nos primeiros 5 minutos ou 10 minutos. Mas onde é que elas falham? Falham primeiro em explicar-nos qual é o problema e porque é que são muito melhores do que toda a gente à volta do mundo a resolver o problema. Os outros 4% que falham, ou 3% que falham, a seguir, portanto, para chegarmos aos 97%, porque nós investimos em 1% das empresas que vemos, falham no tamanho do mercado. Tu pode dizer assim, isso é uma ideia inteligente, realmente é muito melhor do que existe, mas sabes, ninguém quer saber disso. São muito poucas pessoas. A do empreendedor ter que ouvir isto. São muito poucas pessoas. No one cares. That's super smart, but no one cares. Ou seja,
isso é muito inteligente, mas há muito poucos clientes. Ok. Portanto, o mercado tem que ser muito grande. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas porquê é que tem de ser tão grande? Se uma empresa que faturar 10 milhões não é bom, porquê é que estão à procura dos unicórnios? Porque quando nós investimos em coisas muito especiais e estamos a prometer aos nossos investidores que eles não vão ter retornos como se fossem obrigações ou ações, mas vão ter retornos entre 20% a 50% ao ano, nós não podemos prometer escrito, mas é o Claro, nosso é o objetivo, objetivo. e em geral temos conseguido. Basicamente eles estão à espera de coisas muito especiais, mas como a maior parte das empresas que nós vemos não vai ser selecionada, e daquelas que são selecionadas, mesmo dentre esse 1% das 40, se calhar só 3 ou 4 é que vão ter um grande sucesso, e muitas dessas 40 nós só temos uma percentagem de falha de 5% neste momento, mas normalmente anda nos 20, 30, 40%. A maior parte dessas empresas, teoricamente, mesmo tendo sido selecionadas para 1%, vai falhar. Ok. E, portanto, as poucas que vão não falhar, que vão ser um sucesso, têm que ser um sucesso muito grande para compensar claro. todas as outras. E todo o tempo É o e todas risco, as pessoas. É não o é? risco. Não é? E, portanto, nós não podemos investir em empresas que nós achamos que vão ser boas empresas. Nós temos que investir em empresas que nós achamos que vão ser excelentes empresas, que vão mudar o mundo. E não só porque também a equipa há empatia. Não é empatia, ou seja, há um mandato, tu geres um mandato de Claro, que investidores. está muito bem definido. Não é o que eu Ok. quiser, Ok. não é nas geografias que eu quiser, a fazer Portanto, o que eu nesse quiser. tipo de empresa isto fica logo definido à partida, certo? São contratos com centenas de páginas que dizem exatamente o que é que eu posso e não posso fazer, que dizem que todo o meu dinheiro pessoal tem que ir para aquele fundo, Uhum. ao lado dos outros, que eu não posso fazer mais nada na vida. Sim, posso ser presidente de uma coisa ou outra, mas sim, Mas mas tu não. tens o teu próprio capital investido. Absolutamente. Todo o dinheiro dos sócios é investido nos fundos ao lado dos investidores. Portanto, Portanto, é se bom nós que tu- ganharmos, só ganhamos se toda a gente ganhar, e Claro. perdemos tudo se toda a gente perder. Portanto, há um que se chama um alinhamento de interesse, uma exclusividade total naquela profissão, e portanto isto não é a mesma coisa que a pessoa fazer assim uns bitites e fazer assim tipo em part-time. Claro. Portanto, primeiro é 10 vezes melhor do que a concorrência, um mercado gigante, porque se é para resultar, então vai resultar em grande e compensa tudo. E isso consegue-se ver na primeira reunião, imediatamente. 97% das empresas são eliminadas em meia hora. Ok. E depois, basicamente, a última parte é muito mais difícil, que é, e estas pessoas são as pessoas certas para fazer isto? Uhum. Porque até pode ser um excelente técnico, uma pessoa, um excelente informático, ou um Sim. developer, não é? Tenha uma ideia Mas fantástica, não é a pessoa ideal mas para não é a liderar, pessoa não é? ideal para liderar. Uhum. Não tem o carisma para reunir à volta dele todas as pessoas que vão ser necessárias para passar de 0 para 100 mil euros de faturação, para 1 milhão de euros de faturação, para 10 milhões de euros de faturação, para 200 milhões de euros de faturação. Uhum. E, portanto, nós temos que perceber se aquela pessoa é a pessoa certa, se quem está à volta dele, os outros fundadores, são as pessoas certas, se há química entre eles, se há química connosco, porque nós vamos estar muito próximos, Claro. não é? Muito próximos numa de agora fazes isto, agora fazes aquilo. Não, essa empresa é vossa. Agora, nós vamos estar no Conselho de Administração e eles vão-nos, quase sempre, o nosso portfólio dá-nos muito trabalho, por isso é que nós não podemos Investem ter em quantos 200 anos? empresas. Os fundos são 10 anos, portanto nós Ok. temos que investir cada fundo nos primeiros 5 anos e depois desinvestir nos 5 anos seguintes. Às vezes antes, Uhum. e já nos aconteceu ter um unicórnio logo ao fim de um ano e começar a vender logo, mas basicamente normalmente é 5 mais 5. Uhum. E portanto, encontrar essas pessoas certas, depois de ter a certeza que o mercado é o certo, que o produto é o certo, ou que a perspectiva de produto é a certa, porque normalmente nem há grande coisa ainda, não? Às vezes nem há quase ainda clientes. Portanto, é mais uma arte do que propriamente uma ciência. É por isso que as avaliações também são mais uma arte do que uma ciência. Há uma certa ciência por Sim. trás das avaliações, mas são tudo expectativas, Uhum. e é por isso que é uma profissão de gente, em geral, com experiência. É muito diferente, muito difícil, com 20 e poucos anos, a pessoa ter visto suficientemente coisas no mundo para ter um feeling técnico, financeiro e sobre as pessoas que estão ali à frente. Por isso é que são, por exemplo, nós temos Mas 5 então, partners. um empreendedor, vou fazer de advogado do diabo. Sim. Então, um empreendedor que tenha os seus 27 anos e que tenha já tido um enorme sucesso, estás-me a dizer que se for alguém com 50 anos e que também tenha tido sucesso, que é diferente? É diferente seguramente. É diferente seguramente. Um tem mais rugas e mais cabelos brancos. Mas, além disso, para dar o exemplo, a minha sócia Cristina. Uhum. A Cristina Da Talk Desk. teve da Talkdesk, que é um decacórnio português, portanto, vale muitos bilhões de euros,
E entretanto já fez outra empresa e vendeu Temos de trazer a Cristina, Zendesk. fica aqui já o convite. A Cristina, com 20 e poucos anos, já tinha esse track record. Ela montou a empresa, levantou o dinheiro com o Tiago Paiva, o sócio dela, e a empresa hoje em dia existe e é uma grande empresa. Pronto, ainda não houve uma entrada em bolsa, ou uma venda, mas é uma empresa enorme em Silicon Valley. E, portanto, quando eu convidei a Cristina para vir para a Índico, como sócia, como eu, era uma pessoa que já tinha feito coisas incríveis, não é? Ela ser super inteligente, boa pessoa, humilde, trabalhadora. Tem todas as características para ser partner, não precisa ter 50 anos. Mas quantas Cristinas é que existem? Sim. Não há muitas Cristinas, ou seja, a maior parte das pessoas não conseguem. Ainda outro dia uma jornalista ligou-me da sábado a dizer: você não acha mal que a maior parte dos bilionários abaixo dos 30 anos sejam fortunas herdadas? Eu disse: desculpe lá, mas ouça, ser bilionário aos 30 anos, mesmo ser milionário aos 30 anos, é muito difícil, mesmo nos Estados Unidos. Quanto mais ser bilionário, não adianta. Quer dizer, não podemos ter também expectativas que as pessoas, com tão poucos anos, consigam fazer coisas tão incríveis. Nem toda a gente é a Cristina ou o Ronaldo. Quer dizer, é muito difícil, não é? Eu não sou, a Bárbara Secar não é. Ou seja, pronto, as pessoas são pessoas normais, o melhor possível. E, portanto, é normal que as pessoas demorem algum tempo a ganhar os skills, a estaleca, e, no fundo, a meter dados na sua inteligência humana para que o algoritmo aqui do cérebro consiga processar tanta coisa. Depois vai caindo, o cérebro vai caindo e processando menos coisas, não é? Mas achas que a experiência é um fator? Ou seja, quando eu olho fator muito importante. Quando eu olho para a vossa equipa de gestão, é uma equipa com muita experiência. Muita experiência. Nós somos 12 pessoas neste momento, somos 5 partners, temos 2 analistas que vão rodando e que vão sair agora, os nossos analistas, e temos depois um principal e um associate. Ou seja, é só gente sénior. E depois temos pessoas de apoio ao negócio, digamos, na parte de compliance, contabilidade, digamos, team building e coisas do género, eventos e por aí fora. Mas na equipa de investimento são todos sócios. Toda a gente é sócia, toda a gente é super sénior, toda a gente tem 30 e tal, 40 e tal. Eu sou o único que estou acima dos 50. Tenho 50 anos e os outros estão um bocadinho abaixo. Mas basicamente é necessário ter experiência. Agora, há sempre casos excepcionais e vamos dizer, pronto, mas há montes de miúdos de 20 e tal anos que são grandes investidores. Fantástico. Tudo Sim, bem, mas eu acho que há uma característica que, independentemente da idade, é fundamental, que é a pessoa ter humildade. E eu costumo dizer isso, e nós falando muito mais na questão dos investimentos em mercado de capitais, eu costumo dizer, se não formos humildes, o mercado vai nos dar uma lição de humildade. Não há dúvidas. Porque isto vai ajustar. A rota ajusta em determinado... Não corre sempre tudo bem. Vai haver sempre coisas que não vão correr bem. Exatamente. Então, e qual é bom que não corram, que é para a pessoa aprender qualquer coisa. Então pego nisso, vou pegar nisso. Que é, a falha e o erro é mais tolerado na vossa indústria? Sim, obviamente. Ou seja, isto é uma indústria de falha Claro. total, não é? Sim. Ou seja, é uma indústria de... A falha é garantida. A falha é garantida. O sucesso é muito escasso, mas quando há sucesso, há um grande sucesso. Okay. E pronto, aí é que eu acho que há uma diferença. Qual é a diferença entre os muito bons investidores e os não bons investidores que depois desaparecem? É que os muito bons investidores vão tendo sucesso atrás de sucesso. Ou seja, demora tempo, não há um sucesso todos os anos, mas são sempre as mesmas equipas. O Venture Capital tem uma diferença muito grande com relação ao Private Equity. Quando se vê os retornos de Private Equity, portanto, investir em empresas, em fábricas e coisas do género, em geral, a dispersão de resultados entre os gestores de fundos não é muito grande. Mais ou menos, as pessoas, se não forem nem muito incompetentes, nem grandes estrelas, está ali tudo mais ou menos numa banda curta de performance. Sei lá, andam todos entre os 10% e os 15% de retorno anual, ou entre os 8% e os 12%, enfim, estou a generalizar dependendo dos anos. Mas é ali uma banda curta. Em Venture Capital, a banda é muito alargada. Os fundos de Venture Capital normais, ou são muito bons, ou a maior parte são muito maus. Portanto, o top tier, portanto, os 10% primeiros, ou no máximo os 25% de topo, são muito, muito melhores do que os outros 75% abaixo. Portanto, estes estão cá em baixo a perder dinheiro e os outros estão lá em cima a fazer dinheiro. E isso depois é o que se chama uma self-fulfilling prophecy, ou seja, é uma bola de neve. Portanto, a pessoa investe, como nós, na Farfetch, a Cristina fez a Talkdesk, depois nós fazemos a Anchorage, fazemos isso, e depois os outros potenciais unicórnios também querem trabalhar connosco, porque dizem assim, aqui qualquer coisa. E, portanto, há uma atração sempre para os melhores fundos. A Sequoia, a Andreessen,
a benchmark. Porquê é que eles têm sempre as melhores empresas? Porque no passado tiveram as melhores empresas e os melhores empreendedores querem ter o selo de garantia da benchmark, e isso também nos acontece de certa forma no mercado aqui do sul da Europa. E portanto há diferenças de performance muito grandes nesta classe de ativos. E normalmente quanto é que vocês investem na empresa? Ou seja, qual é que é aqui a baliza? Porque imagino que haja aqui, tudo está escrito nestes mandatos, não é? Tudo está escrito. Isso depende de fundo para fundo. Ok. Portanto, nós temos vários fundos. Quantos? Não é? Nós temos 5 fundos. Neste momento estamos a arrancar um 6º neste momento. E, portanto, temos fundos que são tão pequeninos como 12 milhões e temos o fundo atual maior, tem 50 e tal milhões, acho eu, que está neste momento em investimento. E, portanto, basicamente, quando temos fundos de 50 e tal milhões, o máximo que costumamos fazer são 5 milhões por empresa. Portanto, entre os 100, 200 mil euros mínimo a 5 milhões por empresa. Depois nós temos o que se chama um Opportunity Fund, que é um fundo que se senta em cima do outro fundo principal, para casos excepcionais nós podemos reforçar. Portanto, nós temos, na realidade, nós podemos ir até aos 10 milhões por empresa em algumas empresas, casos excepcionais que nós consideremos, ok, esta está aqui no clube mesmo especial e está dentro deste mandato, e portanto, no fundo nós investimos entre 100 mil euros é o mínimo e 10 milhões por cada empresa. O máximo. E quais é que foram as empresas onde já investiram e que possam revelar? Imagino que vocês passam a vida a ver empresas, não é? Portanto, tem sempre aqui qualquer coisa no pipeline. Mas em que empresas é que já investiram e que ou estão ainda a desenvolver até entrar na fase de desinvestimento, mas que possamos partilhar aqui com a nossa audiência, que sejam bons casos? Claro, isso é um bocadinho sempre como dizer quais são os filhos favoritos, não é? Não é isso. Não pode ser. Não é mas isso. As mais conhecidas. As mais conhecidas, claro. Eu acho pode ser uma ou que seja... Sim. Eu diria que as nossas mais conhecidas hoje em dia, dentro das 40 e poucas que temos, são... já nem são dentro das 40. A mais conhecida que as pessoas conhecem do passado é a Farfetch. Aí foi feito ainda na altura da Caixa Capital, que foi um excelente investimento. Porque não esquecer que é importante saber entrar e saber sair. Eu tinha aqui uma pergunta. Quem estava agora no fim da Farfetch, se calhar não fez um bom investimento. Mas quem entra na altura certa e sai na altura certa, isto é como o mercado de ações. Há que saber entrar e há que saber sair. Se for ao contrário, já não é tão bom. Depois a própria Talkdesk da Cristina, muito, muito conhecida. E depois dos unicórnios mais recentes temos a Remote. Faz o quê? Que foi uma empresa que basicamente, antes da pandemia, iniciou o movimento de trabalho remoto junto a outras empresas. Imagina esta ideia antes da pandemia. Ou seja, portanto, basicamente, se tu quiseres ter uma empresa nas Filipinas e não queres montar essa empresa e contratar, no fundo, subcontratas a Remote para ter os teus empregados via Remote nas Filipinas. Portanto, eles estão em 100 e tal países. E, portanto, esse é um dos casos de sucesso. Depois temos a Anchorage, que nós até entramos. Entramos o Diogo. Nós somos o único investidor português e europeu. Na Remote somos o único português. Na Farfetch somos o único português. E na Anchorage somos o único português, inclusivamente europeu. E, portanto, nós olhamos para a Anchorage também relativamente cedo. E entramos, e é um caso de sucesso, e o Diogo é realmente uma super estrela, que agora, by the way, está além disso também num fundo. Técnico. É o poder do técnico. Sim, ele tinha trabalhado com a Cristina no técnico e, portanto, realmente a rede do técnico também tem essa vantagem, obviamente. Depois, casos mais recentes de empresas que estão, eu acho, num bom caminho e que são também super promissoras. A Unbabel, que é uma empresa super conhecida. Nós investimos logo na Caixa, na altura, e depois já investimos também como Índico. Portanto, investimos quando eles estavam no Y Combinator. É uma empresa que eu acompanho, portanto, há muitos anos e que tenho muita esperança. E, por exemplo, a Bizei, a 360 Imprimir, que é uma empresa que tem imenso potencial, que já fatura umas dezenas de milhões e que está num caminho para ser uma grande empresa mundial. E podia dar muitos outros exemplos de outras pequeninas conhecidas, como a Sound Particles, que faz todos os sons dos filmes que tu vês de Hollywood, desde o Frozen à Guerra das Estrelas. Todos esses sons são feitos com software da Sound Particles, que é uma pequenina empresa de leiria que tem um produto incrível e que seguramente há de ser um dia comprada por uma congénere internacional.
Muito bem. E tu falaste da Farfetch. Eu tinha aqui uma perguntinha Claro. da Farfetch, que é inevitável. Claro. O que é que aconteceu? Vou fazer assim tão aberta a pergunta, que é o que é que aconteceu? E aqui com a tua visão e obviamente e a tua experiência, e também ajudar um bocadinho quem está de fora a entender, porque muitas vezes o que acontece é aquele unicórnio que entrou em bolsa, que era tão bom afinal, puf, não vale nada. Claro. Eu dou-te a minha interpretação do que Ok. aconteceu, porque eu já não estou associado à Farfetch há muitos anos, Sim, não é? sim, 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 Portanto, sei tanto como as pessoas que estão lá em casa a Sim, ouvir só o para podcast. esclarecer, então, porque é importante isto. O Stefan não tem uma ligação à Farfetch. O que acontece é que na Já altura tive. foi Na Caixa. na Caixa Capital. Nós entramos e depois a Caixa... Entraram numa fase inicial com o capital, saíram Exato. depois e a empresa continuou. A empresa continuou o seu caminho Ok. já em bolsa durante muitos anos e, Ok. portanto, eu nem sequer tenho falado com o José Neves, já não falo Ok. com ele, aliás, há muitos anos. Ok, Nem qual é- tenho visto sequer, ele também não vive cá necessariamente e, portanto, é assim. Uhum. A É tua assim, interpretação. a minha interpretação e da história passada. O José Neves teve uma ideia incrível. Há muitos anos atrás. Portanto, a empresa é de 2008, 2007. Portanto, é uma empresa dos primórdios, digamos, do e-commerce como nós o conhecemos hoje em dia. Portanto, ele teve uma ideia absolutamente brilhante de dizer assim: eu quero comprar aqueles sapatos, eu não tenho uma loja aqui na minha cidade com aqueles sapatos, mas eu posso ir online e comprar os sapatos da loja que está em Tóquio. Isso é incrível, não é? Portanto, foi o poder da internet e do e-commerce na mão das pessoas. Claro que fazer isso tem muitos custos, não é? A Farfetch sempre teve tickets muito altos, portanto a maior parte dos bens são de luxo e portanto são coisas muito caras. Há uma certa margem, mas transportar a coisa de Tóquio até Freixo de Espada à Cinta para entregar na casa da pessoa, fotografar as coisas e tal e trazê-las, é caro. Portanto, entrou muito venture capital de primeira categoria, de grandes fundos internacionais que permitiram que a Farfetch crescesse a perder dinheiro, que é o normal nestas situações, para ganhar dimensão. E ganhou uma dimensão mundial incrível e chegou ao unicórnio e entrou em bolsa. O Unicórnio é uma empresa avaliada em, vamos pôr, em 1.000 milhões. 1.000 milhões. Ok. E mais de 1.000 milhões, exatamente. Avaliada numa ronda de investimento feita por investidores institucionais, digamos. E, portanto, a empresa cresceu e também, passado um determinado tempo, as empresas têm que ser vendidas. Porque como os fundos têm 10 anos, a empresa não pode continuar nos fundos. Os fundos têm que, de uma maneira ou de outra, vender as empresas. Ou se vende a uma outra empresa, ou se vende a outros fundos, ou se mete em bolsa. Neste caso, a Farfetch entrou em bolsa, porque já estava a chegar também ali ao período de 10 anos, e, portanto, os investidores tinham que realizar, digamos, as suas mais-valias e devolver o dinheiro aos seus investidores, porque Claro. esta indústria é o dinheiro dos próprios investidores, mas também é o dinheiro, a maior parte, Claro. de O investidores objetivo é externos. ter retorno. Ter retorno. E, portanto, a entrada em bolsa, e eu já não estava a acompanhar, já nem sequer estava na Caixa, não é? Quando houve a entrada em bolsa e quando se fez o exit da parte da Caixa. E, portanto, basicamente, a entrada em bolsa acarreta diferenças muito grandes. Porque é muito diferente a pessoa ser, digamos, a menina dos olhos dos investidores privados de venture capital, em que os melhores investidores do mundo estão-te ali a dar apoio para tu seres uma estrela e para as coisas correrem bem, e muito capital, e também numa altura macroeconómica em que havia muito dinheiro para fazer essa expansão, não é? Em que não havia problema em ir-se perdendo dinheiro para se ir acontecer. Isso aconteceu com a Amazon, aconteceu com todas. Portanto, isto não foi só a Farfetch. Portanto, é muito normal estas tecnológicas perderem dinheiro para irem ganhando dimensão. Mas depois, quando se chega à bolsa, os analistas dos bancos de investimento dizem assim: ok, muito bem, então qual é o seu plano para ganhar dinheiro? E a pessoa diz: vais demorar X anos, Y anos, mas o que quer que se diga, é bom que se comece a cumprir, porque já não é só falar com o conselho de administração dos investidores que dizem assim: sim senhor, faz aqui mais uma ronda e tal. E portanto, o que me parece que aconteceu foi que não se conseguiram cumprir as expectativas que tinham sido comunicadas ao mercado e aos analistas. E os bancos Não de devia investimento... ter ido para a bolsa? Não, isso eu acho que não era uma hipótese, tinha que ter ido para a bolsa. Ok. Ou seja, o que acontece é que depois, por um conjunto de razões que eu não conheço, não sei porque é Claro. que se falhou, os objetivos ou não se falhou, mas parece-me que o que aconteceu foi que se disse: eu vou fazer isto, mas isso não aconteceu, ou não se conseguiu atingir esses objetivos. E a diferença é que enquanto se está a falar com fundos de venture que querem colocar dinheiro, isso
há latitude para negociar. Consegue-se negociar. Consegue-se explicar. Há ali um contacto mais próximo que se diz assim, ok, foi por estas razões, etc. Quando se está em bolsa e se está a enfrentar dezenas ou centenas de analistas de Wall Street, eles dizem assim, não cumpri com os resultados. Olha, mete aí uma recomendação de venda. Vende. E se isso acontecer muitas vezes, vende. E o preço por ação vai descendo. E, portanto, aqui trata-se de uma adaptação da equipa de gestão, que eu não estou a dizer que foi o fundador, eu não sei, Sim. mas a equipa de gestão não conseguiu gerir essas expectativas ou entregar os resultados que tinham sido prometidos. E, portanto, eventualmente, o mercado, por influência dos analistas e da bolsa, acabou por levar as ações a um preço a zero, praticamente, e a empresa, como não estava a ganhar dinheiro, portanto, não estava a produzir caixa, precisava de mais dinheiro. E, portanto, a determinada altura, teve que entrar um investidor externo, neste caso aquela empresa sul-coreana, que injetou capital para manter a empresa viva, basicamente, e, portanto, ficou com a empresa, essencialmente, não é? Portanto, o que aconteceu foi que quem entrou numa determinada altura e saiu na altura certa, teve retornos espetaculares. Quem entrou na altura errada e saiu na altura errada, perdeu tudo, ou perdeu quase tudo. Portanto, é o normal, não é? E como é que tu avalias o tecido empresarial português? Ou seja, porque tu, no fundo, estás à procura de empresas dentro de Portugal, Espanha, no sul da Europa, não é? No caso do Fundo Azul, por acaso, é pan-europeu e até temos investimentos nos Estados Unidos. Ok. Mas no caso Tech, que é o nosso core business, digamos, é realmente Portugal, Espanha e Itália. E estás em contacto permanente com investidores do mundo inteiro. Como é que eles olham para Portugal? Ou seja, como é que, e também a tua visão de quais é que são as nossas mais-valias, digamos assim, as nossas vantagens competitivas e aquilo onde claramente falhamos redondamente. Sim, eu começaria talvez pela segunda parte da questão, que é, eu acho que o ecossistema, eu vou-me cingir à parte tecnológica, porque depois podia comentar muito sobre o tecido empresarial português, mas é uma conversa um bocadinho mais ampla. Fica para outra oportunidade. Porque depois há as PMEs, há as grandes empresas, enfim, são realidades muito diferentes. Mas em termos de tecnologia, nós temos muito bons developers, portanto, temos muito bons engenheiros informáticos, temos pessoas muito trabalhadoras, portanto, eu acho que os portugueses do mundo das startups são muito trabalhadores, em geral, são muito flexíveis e são muito criativos. Há uma coisa que eu acho que nos serve muito bem como característica cultural, que é o nosso espírito de desenrasca e o nosso espírito de sacrifício. Os portugueses podem ter muitos defeitos, não são muito eficientes, fazem muitos breaks, não são às vezes muito profundos, mas quando é preciso fazer as coisas, elas acontecem. Isso é muito importante hoje em dia no mundo das startups, em que a pessoa tem que reagir rapidamente, mudar, alterar, reinventar-se. É muito mais difícil para uma cultura germânica de A, B, C, reinventar-se. Nós não, reinventamos-nos até demais, às vezes. Não é? Portanto, isso é bom. Nós somos trabalhadores e eu acho que as nossas empresas e os investidores internacionais reconhecem que em Portugal há talento. E hoje em dia não há só talento português, há talento estrangeiro também, não é? Também podemos falar sobre isso. O que é que não é tão bom? Apesar de estar melhor, mas eu acho que já devíamos ter dado um salto maior nesta década e tal. O que podíamos ter melhorado é que ainda há muitas pessoas a pensar pequenino, ou seja, quando a pessoa, e nós repetimos sempre isto, 10 vezes melhor do que a concorrência, um mercado gigante, e depois, ok, as pessoas certas vocês não conseguem, ou são ou não são, mas isso já é... E há muita gente que ainda tem ideias, diz assim, eu vou fazer não sei o quê para a Ilha da Madeira. Eu disse, desculpa lá, mas eu não quero saber disso, ou seja, não, até pode ser um bom negócio, mas não é para mim. Porquê é que veio falar comigo? Porquê é que me mandaram isso? Ou seja, não... Portanto, ainda há um certo provincianismo às vezes de ficar pequenino, e isso depois traduz em contratar só os meus amigos ou as pessoas que eu conheço da minha cidadezinha, e às vezes a cidadezinha é Lisboa, mas não deixa de ser a cidadezinha dos meus amiguinhos da faculdade, em vez de ir buscar os melhores do mundo e depois virar-se para mim e dizer assim, olha, o melhor do mundo custa 300 mil euros por ano, reforças o teu investimento? Isso é que é a atitude, que é pensar em grande. E isso nota-se uma diferença enorme quando se fala com empreendedores em Berlim, em Londres, em Paris, nos nórdicos
E já nem vou falar de Silicon Valley, que é tudo à grande, não é? Sim. É, deem-me o máximo de dinheiro Sim, possível sim. que eu vou conquistar o mundo. Não é? Claro. O mundo Portanto, e a galáxia. A galáxia toda e eu sou o maior e levo tudo à frente. E às vezes é tudo mentira, não é? Sim, sim, Tudo sim, mentira. Portanto, acho que ainda falta nos empreendedores portugueses uma muito maior ambição genuína, não é? Do bullshitagem. É genuína. E depois, ainda falta muito uma capacidade de execução a uma velocidade que devia ser entre 2 a 10 vezes mais rápida. O sentido de urgência, acho que falta. Portanto, não falta só nos governos, na administração pública, nas grandes empresas, nas PMEs. Não, não, não. Falta também nas startups portuguesas. Não é para fazer isto em 5 a 10 anos. É para fazer até amanhã. Já devia estar feito. E isso pode significar contratar mais pessoas, melhores pessoas, despedir as pessoas que não estão certas, tomar decisões difíceis. E para nós não somos um país de tomar decisões. Tomar decisões difíceis. Ser um bocado mais atrevido no bom sentido. Ser mais ambicioso. Portanto, acho que ainda estamos muito longe. Portanto, o que é que acontece? Ainda agora tivemos uma conversa, até foi a Cristina por acaso que me estava a contar isso, com um dos maiores fundos europeus, que lhe disse, não vejo nada assim de jeito em Portugal. Não vejo nada de jeito em Portugal. Portanto, quando um unicórnio, ainda outro dia saíram as estatísticas de uns colegas nossos da Armilar, que fizeram uma compilação, por acaso não estão lá os números todos, porque é impossível ter os números todos, os nossos próprios não estavam lá, corretos. Mas em que se dizia, e a Startup Portugal também faz essa estatística de vez em quando, também correta, com o que tem do deal flow, que também está tudo mal. Mas é uma aproximação. É uma aproximação. Quando não há um unicórnio português que levanta uma ronda, o mercado desapareceu. Há uma queda de 80%. Sim, mas o ano passado era mais 80%, porque houve uma ou duas empresas que levantaram um monte de dinheiro. Portanto, Portugal é muito um mercado de... Há uma empresa que de vez em quando surge e muda tudo. Mas nós tínhamos a obrigação de produzir muito mais unicórnios e muito mais frequentemente, e não é por falta de ideias, é por falta de capacidade de execução e de ambição. Portanto, o problema da falta de ambição não é só exclusivo da classe política do país. Que se as pessoas estão sempre a dizer os políticos. Não. É uma questão... Estamos demasiado confortáveis. Eu noto isso também, e há bocado estávamos a falar da questão anglo-saxónica e o que é que eu tinha aprendido. A fome de fazer as coisas acontecer, e eles não têm fome, têm menos fome que nós, mas a agressividade, a fome de fazer acontecer é muito maior no norte da Europa. Muito maior, ou seja, eles vão muito mais a fundo. Os relatórios que fazem são mais profundos, têm mais páginas. Quando fazem as coisas, fazem com mais detalhe, fazem mais cálculos, fazem mais cenários. Não é que nós não consigamos, mas há uma certa... Fica pela rama, ficamos aqui. As coisas ficam muito pela rama. E depois não nos rodeamos das pessoas certas para que as coisas aconteçam mais rápido. Como é que se muda isso? Educação, mudar a mentalidade. Eu É acho mudar que uma mentalidade. Eu muitas vezes falo disso. São traços culturais muito profundos que se mudam com as pessoas irem para o estrangeiro. Okay. Ou seja, uma das coisas muito positivas que tem acontecido nos últimos 50 anos de democracia, e em particular nos últimos 20 anos deste milénio, é que há muitos portugueses a irem para o estrangeiro. Eu estava em Londres. Quantos eram os banqueiros, consultores e advogados portugueses na City em Londres? Éramos 50, 40, 50, que se iam todos ali à embaixada portuguesa e toda a gente se conhecia. São milhares. Temos desde o Horta Osório, que estava no Banco Central de Inglaterra, até pessoas que nunca se ouviram falar e que nunca se vai ouvir falar. É muita gente. Portanto, é muito importante que os portugueses vão para fora. É uma pena que vão para fora, mas é muito importante que vão para fora, porque realmente vêm totalmente alterados. Às vezes alterados no mau sentido. Mas em geral, profissionalmente, alterados no bom sentido, com um sentido de urgência que depois leva a alguns choques culturais, obviamente. Pois, a questão, e eu conheço muita gente que foi para fora, torna-se depois difícil. Eu só consigo encontrar pessoas numa fase de idade mais avançada, mais velhos, que efetivamente têm esse vou cumprir agora no meu país. Isso. De missão. Porque fora disso, quando tu expandes a tua cabeça lá fora, é difícil vir para cá. É muito Às difícil. tantas ficas abafado. Primeiro porque os salários são muito mais baixos, e em segundo porque não há muitas oportunidades. Ou seja, nós temos contratado assim algumas pessoas, e eu acho que a futuro vamos trazer mais portugueses para a própria Índico, do estrangeiro, mas não há muitas oportunidades, porque a pessoa não tem a dimensão, não é? Para conseguir às vezes fazer essas coisas acontecer.
Mas eu não acho isso um problema, porque eu Uhum. acho que é natural que muitos portugueses fiquem no estrangeiro, que alguns voltem, outros voltarão mais tarde, mas, verdade, é melhor, tendo em conta que muitos não voltarão, mesmo assim que saiam ou não, é melhor que saiam. É melhor que saiam, porque, sinceramente, para ficarem cá, mal pagos, amargurados e tristes, e não realizarem o seu potencial, eu acho que para a pessoa, a nível individual, é melhor que saia. Agora, Mas temos tens é que ter outra mais... oportunidade agora. Agora pegaste na remote, que é um fator que se nota muito, cada Sim, vez sim. mais, que é, eu até posso manter o meu hub aqui, porque, Sim, Stefan, a uma pessoa maravilha, viaja muito claro. e não há país como o nosso para Claro. viver. Não, Eu sem digo dúvida, isto sem sempre. dúvida. Se eu puder estar aqui a trabalhar para uma empresa Maravilha. com salário lá Claro, de fora, claro. E há muitos que estão a fazer isso. e há cada vez Há mais. muitos. Aliás, até temos estrangeiros que fazem aqui o seu hub em Portugal, Muitos. por um conjunto de vantagens fiscais também, sim, é verdade. sim. Mas efetivamente o digital e o pós-pandemia, Permite isso. a pandemia fez mais pelo remote em 2-3 anos do que qualquer Por isso outra é que as nossas empresas também têm que contratar o melhor talento possível. Sim. Eles até podem não estar cá, mas se o Ok. melhor engenheiro possível está na Letónia, ou na Estónia, ou na Tailândia, porquê é que não o vão contratar? Porquê é que contratam a pessoa que está ali no Porto, ou em Braga, ou em Leiria? Do mesmo modo em que o português não deve ambicionar só Exatamente, aqui, pode trabalhar pensar para para o qualquer mundo. sítio. Portanto, eu acho que existem imensas oportunidades, mas eu sou otimista. Eu acho que as coisas vão correr melhor para Portugal, porque nós temos pessoas com muito mais educação. Não quer dizer que sejam mais educadas, mas com mais educação, com mais Sim, anos de sim. educação. Nós E, aqui portanto, estamos a basicamente- fazer o nosso trabalho na educação financeira, porque Exato. achamos que efetivamente a educação financeira pode ser aqui uma ferramenta de romper a pobreza até entre gerações, acreditamos Exatamente. muito isso, e que acelera aqui carreiras, acelera a vida financeira das pessoas Claro. e muda, e vemos isso. Claro. Porque os portugueses merecem isso, não é? Sim, sim. Com tanto trabalho e tantos sacrifícios que fizemos ao longo de séculos, já merecíamos termos uma vida boa, não é? Aliás, eu ainda no outro dia estava eu a dar uma entrevista e disse, não esquecer que isto foi um povo que foi dono de metade do mundo, não é? Sim, sim, Que sim, saímos sim. numa casquinha. Nós às vezes, eu acho que temos que ir recuperar, ficou aqui Tem que se perdido, recuperar. esse espírito, não é? Tem que se Esse recuperar. espírito Sim, ficou sim, perdido. sim, sim. Stefan, estamos quase a terminar. Ia-te perguntar, primeiro, quais é que são as próximas novidades, o que é que podemos esperar de novidades e qual é que é aqui o objetivo para a Indico, para pelo menos este 2024 e para os próximos anos, que possas partilhar connosco. Sim, nós temos, eu acho que este ano vai ser provavelmente o ano em que vamos investir mais na Índico, da nossa curta história, desde 2017. E na realidade desde 2019, desde que lançámos o primeiro fundo. Seguramente 2024 tudo aponta que vai ser o ano de maior investimento concentrado da Índico alguma vez. Tanto na área dos oceanos como na área tech. Portanto, nos próximos meses temos aí 30 milhões, até ao verão provavelmente vamos investir para aí uns 30 milhões. Ok. E depois pode haver muito mais ainda portanto, é bastante. Ou seja, em termos históricos para nós é muito. Portanto, estamos super, super ativos. Já o ano passado investimos bastante, agora não me lembro dos números, mas foi um ano de muitíssima atividade. Contrariamente ao que as pessoas dizem, o ano passado não houve investimentos. Houve imensos investimentos. Montes das nossas empresas foram investidas por outros fundos. E, portanto, esperamos lançar depois mais um fundo novo no fim do ano, o nosso 6º ou 7º fundo. Já estou a perder a conta. Ok, com que tipo de mandato? Ainda não É pode um dizer? mandato parecido Ok. com o atual. Estamos agora a finalizar os termos com o investidor principal, que é o nosso investidor de longo prazo, que já colocou mais de 50 milhões nos nossos fundos. E, portanto, espero que no fim do ano ou no início do próximo arranquemos com mais um fundo. Mas temos trabalho suficiente, também estamos a crescer a equipa, estamos a recrutar. Mas somos poucos, somos 12 e não vamos ser... A ideia não é sermos 100. Ok. A ideia é sermos o mínimo possível dentro do A razoável. ser eficientes. Para sermos eficientes e termos um nível de skills certos. Pessoas a fazer coisas diferentes, todas pessoas muito boas e esperemos felizes. E o que é que te falta ainda fazer? Falta-me fazer imensas coisas. Eu adoro fazer viagens com os meus filhos. Estivemos agora na Costa Rica, com os meus filhos e com a minha mulher, obviamente. Estivemos agora na Costa Rica, numa Qual é que é a grande surf próxima trip. viagem? Assim, Põe este prancha ano- ou este sem ano- prancha? Quer dizer, há sempre viagens sem prancha, mas essas não contam na minha contabilidade. Há sempre umas quantas viagens sem prancha, mas não sei, talvez para o ano as Maldivas, não sei. Ok. Já lá fui um par de vezes, mas eles ainda não foram. Já fui com a minha mulher, eles ainda não foram. E portanto são os privilegiados.
Muito bem. Agora temos aqui, mesmo para terminar, o que nós chamamos um quick quiz. Temos aqui 10 perguntas muito rápidas para responderes, tão rápido quanto conseguires. Assim um bocadinho mais pessoais. Vamos a isso? Estás pronto? Vamos a isso. Então, o que é que compraste com o primeiro ordenado? Lembras-te? Qualquer coisa ali, por volta. Seguramente foi material de surf. Eu não tive propriamente um ordenado, mas eu fui... Os meus primeiros trabalhos foi fazer figurante em filmes. Fazer de figurante em filmes. Really? E júri de competições de surf. Portanto, o primeiro dinheiro que eu ganhei assim, quando era adolescente, foi de participar em filmes e ser júri em competições de surf. Portanto, seguramente devo ter comprado coisas de surf. Deve ter sido. E qual foi o melhor investimento que tu fizeste? O melhor investimento que eu fiz, não foi o maior nem em termos absolutos, mas o melhor foi ter investido na empresa da minha mulher. Eu, na altura, Wine with a View, dei-lhe pouco, não sei, fiz-lhe a vida negra em termos de o que é que ela podia e não podia fazer, e ela devolveu-me o dinheiro imediatamente, tipo no mês. Portanto, isso é uma coisa Maravilha. Portanto, foi na minha mulher, basicamente. Muito bom. E qual foi o pior investimento que fizeste? Eu acho que os piores investimentos que eu fiz foi em bolsa, ali... Eu tinha algumas aplicações em bolsa na altura da Global Financial Crisis e houve algumas que perdi. E havia um fundo que eu tinha na minha carteira mais generalizada que eu depois vim a saber que tinha exposição ao Madoff. E logo aí perdi para aí 10 mil euros. Eu não sabia que aquele fundo era um fundo de fundos que tinha dinheiro. E depois houve um dia recebi um e-mailzinho a dizer, olha, este fundo que o senhor tinha, isto de um banco estrangeiro, basicamente tinha aqui exposição ao fundo do Madoff e olha, perdeu 10 mil euros. Eu, oh meu Deus, nem sabia que isso estava a acontecer. E hoje em dia, como é que é a tua alocação de ativos? Como é que tu tens os teus investimentos privados? Está tudo na Índico? Não tens... Não está tudo na Índico, mas basicamente, além de imobiliário, enfim, basicamente tenho ações e obrigações. Tenho fundos de ações e fundos de obrigações, tenho algumas ações individuais, mas eu não sou grande fã de ter ações individuais, porque eu acho que a pessoa não sabe o suficiente para conseguir medir se vale a pena entrar naquela ação específica ou não. Eu acho que mesmo assim, para quem não é especialista, ou mesmo sendo especialista, não está atento o suficiente ao mercado, é melhor investir em fundos do que diversificados, geridos por terceiros, em que se paga um FII, mas ao menos investir indiretamente. Investir num fundo de fundos de ações ou de obrigações, porque investir diretamente, para mim, que sou uma pessoa que toma muito risco, acho que esse risco não é adequado. E, portanto, eu sou uma pessoa de risco, mas sei medir os riscos. Qual é que é aquela compra que te faz perder a cabeça? Alguma coisa que tu gostes? Eu não sou de muitas compras, eu não compro assim muita coisa, sinceramente. Mas, sei lá, a última vez que fiz uma compra que adorei foi uma prancha de surf espetacular que eu comprei, que mandei vir dos Estados Unidos, que era uma tecnologia nova e tal. Ainda tenho, foi uma excelente compra, foi super cara, mas como não tive trocado prancha nos últimos 4 anos, está a ser um grande investimento. Muito bem. E há algum montante que te faria deixar de trabalhar? Dificilmente. Houve uma coisa também que eu me fui apercebendo ao longo da minha vida, é que, e também vendo outros exemplos, é que a pessoa quando deixa de trabalhar perde muitas qualidades mentais e físicas até. E portanto eu acho que o meu objetivo é nunca deixar de trabalhar. Não quer dizer que a pessoa seja um empecilho para os outros ou que não saia do lugar ou uma coisa do género, mas eu acho que deixar de trabalhar é um grande erro. Aquela coisa de vou-me reformar e não vou fazer nada, vou fazer um cruzeiro, eu não consigo ver isso. Ou seja, acho que isso não é positivo. Agora, consigo perceber que pessoas que estão muito infelizes nos seus trabalhos e que já não estão para aturar aquilo e que ganham mal e que são maltratadas, que digam, deixem-me em paz, quero mas é reformar-me. Eu percebo isso perfeitamente. Mas eu, se tiver a oportunidade, não é uma questão de dinheiro, é uma questão realmente de continuar a ser estimulado mentalmente. E qual é que é o hábito fora de comum ou uma coisa sui generis que tu faças e que ninguém saiba ou pouca gente saiba? Já partilhaste aqui que trabalhaste como figurante, não fazia... Exatamente, mas eram filmes normais, ok? Filmes normais. Não tenho assim nenhum hábito, quer dizer, as pessoas ficam sempre muito espantadas
quando eu digo que faço muito surf e que já surfei a Nazaré e pronto, e, Na enfim, Nazaré. e fazia competições quando era assim jovem e tal, mas não sou nenhum surfista profissional, por amor de Deus, mas pronto, mas gosto muito e eu acho que é muito importante. E tenho a sorte dos meus filhos fazerem muito surf, portanto consegui-lhes passar o bichinho, não é? Que é uma coisa que temos em comum, que nos permite, eu espero, poder vir a fazer isto durante ainda muitas décadas com eles, não é? Acompanhá-los sempre que possível e por aí fora. Em breve eles vão surfar mais do que eu, têm 9 e 11 anos, dá-lhes mais 1 ou 2 anos, eu acho que já me passam, mas mais do que tudo eu acho que é muito importante manter a forma física. É muito difícil. É muitíssimo difícil a partir de certa idade manter a forma física, já todas as idades, mas e eu acho que isso faz a diferença total. Portanto, a pessoa manter-se mentalmente ativa e fazer um esforço para se manter fisicamente o mais em forma possível dentro do razoável, que nós temos que trabalhar, obviamente, e fazer tudo isso, acho que isso é muito importante porque permite-nos ter uma qualidade de vida, não só estender a vida, mas ter uma qualidade de vida talvez um bocadinho melhor, esperemos com menos sofrimento depois na última década ou assim, e acompanhar. Eu tive filhos já mais tarde, não é? Portanto, gostava de ver, ainda ter netos, etc. Eu comecei tarde, é uma coisa que eu digo sempre, não comecem como eu, tipo, não tenham filhos aos 40, comecem aos 20 e tal, aos 30 se puderem, porque assim ainda vão ter netos. Mas as pessoas hoje em dia estão mais como eu, não é? Cada vez mais tarde, o que é um erro enorme. Portanto, ter filhos. Melhor compra que fizeste por menos de 100 euros? Ai, meu Deus, fazes perguntas muito complicadas. É assim, compras que eu faço por menos 100 euros que eu adoro é ir comer. Bem, olha, por exemplo, eu adoro comer um simples bife no Império, no Café Império. Não falha. Maravilha, não falha. Maravilha, vou lá desde pequenino. Eu costumava estudar ali no Sagrado e depois no Técnico. Vou lá desde pequenino, é um bife ótimo, um molho ótimo, é uma maravilha. Custa o quê? Um bife do lombo são tipo 17 euros. Onde é que no estrangeiro se consegue um bife daqueles? No estrangeiro não. Nem daquele preço, não é? A pessoa vai a Geneve, paga 20 euros por uma Coca-Cola. Maravilha, as suas melhores compras é comer bem. Muito bem. E qual é que era o objeto que não venderias por dinheiro nenhum? Dinheiro nenhum. Isto para uma pessoa de venture capital, a palavra dinheiro. Não, quer dizer, isso não Vai existe. ao lado emocional. Não, eu diria que talvez uma propriedade ou outra de família, não é? Okay. Isso não venderia por dinheiro nenhum, porque são casas de família ou propriedades de família que não é uma questão de dinheiro, nem sim. Okay. Não são objetos, não é? Okay. Objetos, não tenho assim nenhum objeto. Poderá haver assim, não vou vender a minha aliança de casamento, não é? Não a chave em casa não funciona. Não vou fazer essas coisas. Até esse objeto é um objeto e eu não venderia por dinheiro nenhum. Okay, muito bem. E o melhor conselho financeiro que recebeste e de quem foi? Tinhas que me ter dado estas perguntas antes. Sei lá. Tipo. Eu acho que eu aprendi imenso. Olha, uma coisa que eu aprendi imenso em Londres. Em Londres, as pessoas, como o mercado imobiliário foi sempre tão dinâmico, mais que em Portugal, há uma espécie de uma escada de criação de riqueza que é comprar casas, ou comprar uma casa o mais cedo possível. Okay. Lembro-me perfeitamente de um grande amigo meu que trabalhava comigo e que hoje em dia tem sido CEO de várias empresas grandes tech. Mal entrou na Arthur Andersen, mal conseguiu comprar logo uma casa, começou uma casa e depois comprou várias em Londres e foram decisões excelentes. Eu infelizmente na altura que estava em Londres quis comprar uma casa, isto é em 1998 ou 99, e depois o senhorio não me quis vender a casa, eu chateei-me e aluguei uma casa e nunca comprei uma casa em Londres. Portanto foi a pior decisão que eu fiz. Bem, era um loft em Clerkenwell, ali super bem, super central, que custava na altura 170 mil libras. É valer para aí 1 milhão e tal neste momento ou mais. No mínimo. Talvez 2 milhões. Sim. Portanto, essa foi a pior decisão que eu tomei. Agora que me estás a perguntar, eu não sei qual foi a melhor, mas a pior foi essa, que foi tipo, chateei-me com o processo e disse, vou alugar, que não estou para isto, porque aquilo tem imensos custos para se fazer as aquisições, e depois o senhorio à última hora, ou o dono da casa em Inglaterra pode dizer, olha, afinal não quero, mesmo depois de já se ter feito um contrato, etc. Muito bem. E para finalizar, que ensinamentos de gestão financeira esperas passar aos teus filhos? Sim, isso é um bocadinho mais fácil, não é? Eu acho que não só de gestão financeira, mas em geral, primeiro,
acho que a pessoa deve ter criar muitas opções na vida, financeiramente também. E deve ser autossuficiente, não estar a contar com os pais, o mais rápido possível, obviamente, não é? E ter uma parte da sua gestão financeira que seja relativamente conservadora, para que possa ter sempre uma almofada para que não haja, no caso de algum problema, não ter problemas. Isto é um bocadinho como, eu não sou nada de casinos, mas das poucas vezes que eu fui a um casino, era assim, quando se perdia, logo, tipo, os 50 euros que ia brincar, acabou. Se ganhava 100, não é? Metia logo 50 de parte, e tens outros 50. Break-even. Isto nem parece um investidor de capital de risco. Mas, na verdade, eu acho que a pessoa deve ter uma parte conservadora, muito conservadora para alguma eventualidade, e acho que há muita gente que não faz isso e depois tem problemas sérios. E depois as outras partes deve-se aconselhar com profissionais. Vejo muita gente a cometer muitos erros de fazer coisas que não sabem minimamente onde é que se estão a meter e estouram. Daí que a literacia financeira seja tão importante, não é? Muito importante. E também, isso é uma coisa muito portuguesa, eu acho que às vezes há muito a sensação que as pessoas têm de eu é que sei e eu vou fazer, em vez de confiarem nos outros. Eu, nas áreas que não são da minha especialidade, ou seja, coloco o meu dinheiro em gestão sobre terceiros. Não sou eu que decido os investimentos, não sou eu que faço os investimentos. Eu decido na minha área profissional. Em áreas que não são a minha classe de ativos, eu não vou fazer isso, porque eu tenho a noção perfeita que eu tenho muito menos informação do que as pessoas que o fazem de forma profissional. Portanto, acho que é muito positivo que as pessoas coloquem o dinheiro sob gestão de terceiros em áreas que elas não dominam, que é tipo quase nenhuma, não dominam nada, não é? Agora, para escolherem os gestores do que for, dos fundos que vão investir, etc., têm que ter literacia financeira para poderem pelo menos selecionar quem é que lhes vai gerir o pouco dinheiro que têm, ou muito. Aliás, uma das coisas que nós fazemos exatamente no Money Lab é, dizemos, capacitar as pessoas com conhecimento e com ferramentas que lhes permitam não é ser analistas financeiros. Claro. É eu chegar ao banco, à seguradora, à E saber corretora, falar com as pessoas. e saber falar e saber que o que estão a propor é realmente o melhor para mim. Claro. E não haver aqui conflitos de interesse. Exatamente. Stefan, muito obrigado aqui pela tua disponibilidade. Foi um prazer. Foi ótima esta conversa. Pedir então que quem está desse lado, se gostou deste episódio, que partilhe com outras pessoas. Já sabem, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Vão encontrar os links na descrição deste episódio. E quanto a nós, temos encontro marcado no próximo Money Bar. Money! Here we go! Honey,